Meu nome é Leopolda, tenho 52 anos e sou casada com Guedes. Nossa relação começou depois de um romance que se desenvolveu no trabalho. Trabalhamos em departamentos diferentes, mas Guedes era muito conhecido no escritório por ser bonito e amigável, o que o tornava popular entre as mulheres. Desde que entrei na empresa, senti uma forte atração por ele. Durante uma festa com álcool, saímos juntos e imediatamente sentimos uma conexão. A química entre nós era evidente e não demorou muito para que Guedes confessasse seus sentimentos por mim. Assim começamos a sair e nossa relação floresceu perfeitamente. Guedes sempre foi tranquilo e nossa sintonia era tão forte que nunca brigamos. Exatamente um ano depois de começarmos a sair, em uma noite memorável, Guedes me levou a um restaurante conhecido por sua bela vista noturna. Enquanto terminávamos o jantar, notei que ele estava um pouco nervoso. Com uma expressão ansiosa, ele disse: Leopolda, estou verdadeiramente feliz de ter te conhecido. Se você estiver disposta, se casaria comigo? Acho que poderíamos formar um casal incrível. Então ele abriu uma caixa com um anel, criando uma cena digna de um drama romântico. Sem hesitar, aceitei e ele colocou o anel de noivado no meu dedo anular esquerdo. Oficializamos nosso casamento com uma bela cerimônia, recebendo as bênçãos de muitas pessoas queridas. Naquele momento, me senti a pessoa mais feliz do mundo, segura de que Guedes e eu construiríamos uma vida cheia de felicidade juntos. Minhas esperanças foram rapidamente destroçadas logo após o casamento. Guedes começou a passar mais tempo fora de casa, alegando horas extras no trabalho ou jantares de negócios. Além disso, seu comportamento mudou drasticamente, tornando-se distante e indiferente comigo. Uma vez pedi amavelmente: Guedes, você poderia voltar para casa mais cedo hoje? Gostaria de jantar juntos. Estava pensando em preparar seu ensopado de carne favorito. Sua resposta foi áspera: cala a boca e coma sozinha. Acho que vou me atrasar de novo esta noite. Ele saiu batendo a porta, deixando-me perplexa com essa mudança repentina em seu comportamento. Como Guedes queria, deixei meu trabalho para me dedicar completamente ao lar. Passei meus dias solitários em casa, ocupando-me incansavelmente das tarefas domésticas. Durante esses momentos de solidão, me emocionei ao descobrir que estava grávida. Nutri a esperança de que, com a chegada do nosso filho, Guedes passaria mais tempo em casa. O tempo passou e, 3 dias depois da data prevista para o parto, dei à luz a um menino saudável. Decidimos chamá-lo de Davi Luca. Guedes segurou nosso recém-nascido com uma mistura de amor e emoção, com lágrimas nos olhos ao contemplar seu filho pela primeira vez. Naquele momento, imaginei que poderíamos construir uma vida feliz como uma família. No entanto, ele logo voltou a se ausentar de casa. Desconfiada das atitudes de Guedes, decidi tomar uma medida drástica e segui-lo após deixar Davi Luca aos cuidados dos meus pais. Depois do trabalho, vi Guedes parar em frente a um apartamento. Quando tocou a campainha, uma mulher deslumbrante apareceu. Eles trocaram sorrisos antes de entrarem juntos no prédio. Ele estava tendo um caso. Ao processar essa realidade diante dos meus olhos, algo dentro de mim se quebrou. Agi rapidamente, utilizando minhas economias de antes do casamento para contratar um detetive particular e descobrir as atividades de Guedes. Logo surgiram evidências de que Guedes mantinha um relacionamento com uma mulher chamada Rosalia, aparentemente colega de faculdade. Confrontei Guedes imediatamente, exigindo uma explicação. Ele desafiadoramente disse: sim, é verdade. Estou com Rosalia há anos, muito antes de me casar com você. Mas você sabe que Rosalia exige muita atenção e é descuidada com as tarefas domésticas. Então, ela realmente não é adequada como esposa. Em vez disso, você é simples e cuidadosa, o que a torna perfeita para cuidar da casa. Por isso me casei com você, além da pressão dos meus pais para que eu me casasse. Guedes nunca me amou.
Desde o início, fui escolhida porque não custaria muito e era adequada como dona de casa. Suas palavras cruéis me deixaram destroçada. Quem mais se casaria com alguém tão feia como você? Já se olhou no espelho? Guedes estourou em gargalhadas. Então é por isso que você parou de contribuir financeiramente para a casa, eu disse. Minha voz tremia de decepção e raiva. De alguma forma, consegui controlar minha voz e perguntei se ele estava a par das últimas tendências em presentes românticos. Ele respondeu: ela sempre está pedindo bolsas, cosméticos e coisas assim. Honestamente, tem uma aparência e um corpo perfeitos, mas custa uma fortuna. Ainda assim, acabo comprando tudo o que ela quer. Quando Guedes pronunciou essas palavras, sua expressão era arrogante e desrespeitosa. Por favor, vamos nos divorciar, finalmente consegui dizer com um nó na garganta. Guedes bufou com desprezo e continuou dizendo: nunca te amei. Foi um erro me casar com você. Foi tudo sem sentido, apenas uma perda de tempo. A crueldade e a falta de remorso de Guedes me deixaram profundamente ferida e aturdida. Em vez de se desculpar, continuou me insultando até o final. Depois disso, passaram-se meses. Guedes, que nunca foi economista, começou a atrasar os pagamentos, renunciou ao trabalho e simplesmente desapareceu, tornando impossível tomar ações legais contra ele. Tudo o que me restou foi juntar os pedaços, focar em criar bem o Davi Luca e tentar esquecer Guedes. Quando Davi Luca completou 1 ano, consegui inscrevê-lo em uma creche e encontrei um emprego, voltando ao trabalho. Desde então, criei Davi Luca sozinha. Foi um desafio equilibrar o trabalho, as tarefas domésticas e a responsabilidade de cuidar de um filho sozinha. Mas fiz o melhor possível para protegê-lo das dificuldades de ser criado por uma mãe solteira. Até terminar o ensino fundamental, Davi Luca era um menino amoroso e obediente, sempre demonstrando grande afeto, apesar das travessuras ocasionais. Vivíamos de maneira serena e harmoniosa, desfrutando de uma convivência tranquila. No entanto, quando começou o ensino médio, Davi Luca começou a me dirigir palavras ofensivas. Velha bruxa inútil, é sua culpa que tenho que viver na pobreza. Minha vida é um desastre por sua culpa, velha. Enquanto revirava o quarto, Davi Luca lançou essas palavras contra mim. Tentei acalmá-lo e disse: vamos, Davi Luca, se acalme. Vamos resolver essa situação. No entanto, ele não quis ouvir e gritou: cala a boca, e me empurrou. Apesar de ainda estar no ensino médio, Davi Luca era quase tão grande quanto um adulto e conseguiu me derrubar no chão. Olhando para mim com desdém, murmurou: você me dá nojo, velha, antes de se retirar para o quarto. Essa cena se repetia com frequência. Apesar das minhas tentativas de diálogo, Davi Luca mantinha seu coração fechado para mim. Os abusos verbais e a violência se tornaram uma triste rotina. Com frequência, ele jogava toda a comida que eu preparava no lixo, bem na minha frente, observando minha expressão surpresa e rindo descontroladamente. Seu rosto lembrava o de seu pai quando o confrontei sobre sua infidelidade. Abalada pelo comportamento de Davi Luca, a convivência com ele se tornou cada vez mais dolorosa e, pouco a pouco, meu afeto por ele se dissipou. No entanto, ainda sentia a responsabilidade de cuidar dele até que se tornasse adulto. Por isso, comecei a economizar desesperadamente para juntar fundos para seus gastos universitários. Quando Davi Luca ingressou na universidade de sua escolha e começou a viver sozinho, disse: vou para a universidade e você vai sentir minha falta quando eu for embora. Vai viver uma vida solitária daqui para frente. E não se atreva a esquecer de me enviar dinheiro todos os meses. Se você atrasar um dia, não vou perdoar. Davi Luca parecia acreditar que eu ficaria abandonada sem ele. A dor de suas palavras me cortou profundamente. Mas eu sabia que era hora de seguir em frente e enfrentar a vida sem suas ameaças e abusos. Me senti genuinamente aliviada ao ver Davi Luca partir.
Depois de todos os seus abusos, tanto verbais quanto físicos, era surpreendente que ele ainda achasse que eu o amava. Era como se ele realmente acreditasse que o amor dos pais fosse incondicional. Mas a realidade era diferente. Até mesmo os pais têm limites, e o tratamento terrível de um filho pode apagar qualquer rastro de amor. Desde que Davi Lucca saiu de casa durante as férias de primavera, antes de ingressar na universidade, tenho desfrutado de dias tranquilos e pacíficos. Ainda assim, nunca deixei de enviar dinheiro todos os meses, cumprindo minha responsabilidade de cuidá-lo enquanto estivesse na universidade. Davi Lucca, no entanto, nunca se dignou a me agradecer, nem mesmo com uma simples ligação telefônica. Isso já não me afetava mais. Já não desejava nada relacionado a ele. Os anos passaram e ele se formou na universidade, conseguindo um trabalho em uma empresa. Um dia, 3 anos depois de começar seu trabalho, Davi Lucca voltou para casa pela primeira vez em muito tempo. Olá, mãe. Há tanto tempo que não nos vemos. Como você está? Davi Lucca, que eu não via há anos, tinha um sorriso amável. Oh, estou bem. E você, Davi Lucca, como está? Perguntei um pouco surpresa. Fazia muito tempo desde que ele me chamava de mãe em vez de lançar insultos. Estou lutando no trabalho. Estou na área de vendas, então é um desafio, mas estou aguentando. Nunca pensei que seria tão difícil trabalhar, disse ele com uma risada, como se voltasse a ser o filho amável que costumava ser. Depois de me recuperar um pouco, Davi Lucca começou a falar. Mãe, quero pedir desculpas por ter sido tão duro com você durante meus anos de estudante. Você sabe como é a adolescência, eu estava passando por uma fase rebelde naquele momento. Suas palavras de desculpa pelo abuso verbal e físico me pegaram de surpresa. Embora a simples rebeldia adolescente fosse difícil de aceitar como justificativa, optei por ficar em silêncio e ouvir o que ele tinha a dizer. Realmente sinto muito, mãe. Sinto muito de verdade. Não importa quantas vezes eu me desculpe, sei que não será suficiente, mas realmente sinto muito, disse ele, abaixando a cabeça. Foi a primeira vez que ouvi uma desculpa genuína dos lábios de Davi Lucca, o que me surpreendeu profundamente. Sinto muito. Tenho 25 anos agora e finalmente me sinto adulto. Percebi o quão terrível fui quando criança. Sinto muito, repetiu Davi Lucca. Respondi suavemente que estava bem, que entendia e que, se ele estava verdadeiramente arrependido, consideraria perdoá-lo. No entanto, eu já não guardava nenhum afeto por Davi Lucca, mas estava disposta a aceitar suas desculpas. Obrigada, eu disse, e meu rosto se iluminou instantaneamente. Ele sorriu amplamente. Na verdade, tenho outra grande notícia, anunciou. Curiosa, inclinei a cabeça para ouvir o que ele tinha a dizer. Vou me casar, revelou Davi Lucca. Fiquei surpresa, já que não imaginava que ele se casaria, mas considerando que ele já tinha 25 anos, não era tão incomum. Ela é uma colega de trabalho. Ela se chama Isabela, é muito bonita e uma ótima pessoa, disse ele com um sorriso. Que maravilhoso! Parabéns, o felicitei. No entanto, notei uma leve distorção no sorriso de Davi Lucca, uma insinceridade que me deu um mau pressentimento, e logo minha intuição se provaria correta. Mãe, tenho um favor para pedir, começou Davi Lucca. Por dentro, meu coração apertou, mas mantive a calma ao perguntar. Claro, qual é o favor? Ele continuou. Você poderia me dar um presente de casamento? Acabei de me desculpar pelo meu comportamento passado, então estamos quites, certo? Afinal, você é minha única família, então um pouco de dinheiro para a celebração seria apropriado. Não quero dizer, mesmo que tenhamos vivido mal, você deve ter algumas economias, não é? Enquanto ouvia suas palavras, um calafrio percorreu meu coração. Essa era sua verdadeira intenção. Suas desculpas anteriores eram apenas um truque para conseguir dinheiro de mim. Ele não estava realmente arrependido. Davi Lucca me olhou expectante e eu suspirei profundamente.
Poderia tê-lo mandado embora sem dizer uma palavra, mas pensei que seria muito duro não dar nada para seu casamento. Então, como um ato final de compaixão, decidi dar-lhe um cheque com uma boa quantia de dinheiro. Não é muito, mas tome, eu disse. Ele recebeu o cheque com grande alegria. Obrigado, mãe, disse. No entanto, por trás de seu agradecimento, sentia uma grande decepção. Então, tenho o que precisava. Vou indo agora, disse Davi Luca enquanto se preparava para sair. Vou entrar em contato sobre os detalhes do casamento, acrescentou rapidamente antes de sair de casa. Alguns dias depois, Davi Luca me ligou para informar a data e o local do casamento. Certifique-se de não se atrasar naquele dia, me lembrou. Espere um minuto, eu disse. Tenho a hora e o local do casamento, mas não haverá uma reunião entre as duas famílias antes? Eu nem conheci sua noiva, Isabela, ainda, perguntei, já que é comum ter uma reunião entre as famílias antes do casamento. Davi Luca começou a rir. Sim, a reunião. Bem, os pais dela são pessoas ocupadas, então parece que isso não vai acontecer. Nos encontraremos no dia do casamento, está bem, explicou. Embora me sentisse desconfortável com a atitude de Davi Luca, pensei que seria inevitável se eles estavam ocupados e aceitei. Tudo bem, entendo. E quanto a Isabela? Perguntei, curiosa sobre sua noiva. Isabela também está ocupada, você sabe, com todos os preparativos do casamento e outras coisas. Como assim? Perguntei. Ela está indo a tratamentos de beleza nupcial e tudo mais. Então está bem conhecê-la no dia do casamento? Perguntou Davi Luca. Se Isabela e seus pais concordarem, está bem, respondi. Terminei indo ao dia do casamento sem ter conhecido a noiva de Davi Luca nem seus pais. Quando cheguei ao local da cerimônia e estava prestes a cumprimentar os pais da noiva, ouvi uma voz atrás de mim. Ei, mãe, aonde vai? Me virei para encontrar Davi Luca. Ia cumprimentar os pais da sua noiva, já que ainda não tivemos uma reunião de família e não tive a oportunidade de conhecê-los, expliquei. Davi Luca respondeu friamente. Não há necessidade disso. Quem disse que você poderia simplesmente cumprimentá-los sozinha? Fiquei um pouco surpresa com sua resposta, mas insisti. Mas é educado cumprimentá-los, respondi confusa. Davi Luca sorriu maliciosamente, como costumava fazer em seus tempos de estudante. Os pais da minha noiva não são o tipo de pessoa que alguém como você deveria cumprimentar. A família dela é rica e vem de um mundo completamente diferente do seu, disse ele, olhando para a entrada do local e acenando para alguém. Ei, pai, por aqui, ele disse. Seguindo o olhar de Davi Luca, vi a última pessoa no mundo que queria encontrar caminhando em nossa direção. Davi Luca, parabéns pelo seu casamento, disse o homem sorridente. Era meu ex-marido, Guedes. Fiquei sem palavras, não tinha ideia de que Davi Luca e Guedes estavam conectados. Guedes me olhou e zombou. Há quanto tempo não nos vemos, não é, Leopolda? Você está tão feia e envelhecida como sempre, com todas essas rugas e manchas. Agora você é uma velha bruxa, não é? Mas parece mais velha do que eu esperava. Pensei que não poderia parecer ainda mais miserável, mas parece que não mudou nada, ele disse ironicamente, rindo alegremente. Eu, por outro lado, estou fazendo um esforço para continuar jovem. Então, ainda sou um cara bonito. Ainda sou irresistível para as mulheres, sabe? Completou ele. Obrigado por vir hoje, pai. Davi Luca sorriu para Guedes, que retribuiu com um sorriso radiante. Ambos me ignoraram e começaram a conversar amigavelmente. Quando a conversa parou, Davi Luca se voltou para mim e declarou: de agora em diante, ele é minha única família. Na verdade, os pais da minha noiva acham que minha mãe morreu em um acidente. Então, por que me chamou hoje? Perguntei com o coração acelerado. Davi Luca simplesmente estourou em gargalhadas, com sua expressão se transformando em pura malícia. Talvez para atormentar você ainda mais. Queria te fazer sofrer.
Claro que você não tem permissão para assistir à cerimônia, disse, se divertindo com sua própria crueldade. A risada debochada de Guedes ressoou, reforçando a atmosfera carregada de desprezo. Suas palavras cortaram como facas afiadas, mas me mantive firme. É muito engraçado, disse Guedes, juntando-se à risada de Davi Lucca. A risada ecoou em meus ouvidos, uma cruel repetição das palavras de Davi Lucca. No entanto, por dentro, uma estranha calma começou a se instalar. Davi Lucca continuou. Agora posso finalmente cortar os laços com a velha bruxa que odeio. Simplesmente desapareça, declarou como se estivesse se livrando de um peso insuportável. Um brilho de surpresa cruzou seu rosto quando respondi com calma. Está bem, façamos o que você diz e cortemos os laços. Então, estou indo agora. Com uma última olhada para trás, vi a confusão nos olhos de Davi Lucca enquanto me afastava. Uma sensação de liberdade começou a se infiltrar em mim. Ele não tinha ideia do que realmente estava acontecendo e, por um momento, isso foi suficiente para me fazer sorrir. 3 meses depois, enquanto aproveitava uma manhã tranquila no meu dia de folga do trabalho preparando café, a campainha tocou. Ao abrir a porta, me deparei com Davi Lucca parado ali. Ele estava vestido com roupas gastas, com uma barba descuidada e um olhar vazio nos olhos. Sua transformação era tão drástica que mal podia acreditar. Como alguém poderia mudar tanto em tão pouco tempo? Mãe, por favor, me ajuda. Me deixe entrar por um tempo, disse Davi Lucca com voz fraca, com seus olhos transmitindo desespero. Não posso deixar você entrar. Podemos conversar aqui fora, seja breve, respondi, tentando manter a compostura diante da situação inesperada. Davi Lucca, ainda com vestígios de seu antigo ego, começou a falar. Na verdade, meu pai de repente me disse que tem uma dívida enorme e perguntou se eu poderia ajudar. Fiquei perplexo ao ouvir isso e procurei a ajuda de Isabela, considerando a riqueza dela, pensando que ela pagaria facilmente as dívidas do meu pai. No entanto, Isabela se recusou e, para minha surpresa, afirmou que não se casaria com alguém sem dinheiro como eu, e a família dela não permitiria nosso casamento. Fui obrigado a assinar o divórcio. Guedes implorou para que eu o ajudasse com as dívidas e quando pedi ajuda à minha noiva rica, a família dela se recusou rotundamente e até romperam nosso casamento. Nunca soube que meu pai tinha dívidas, nunca ouvi sobre isso antes, continuou Davi Lucca enquanto chorava. Perguntei em voz baixa. Há quanto tempo você tem se encontrado com seu pai? Desde o começo do ensino médio, respondeu ele. Guedes começou a abordar Davi Lucca no caminho da escola para casa. Meu divórcio com Guedes aconteceu quando Davi Lucca era apenas uma criança, então era natural que ele não lembrasse do rosto do pai. No entanto, Davi Lucca passou a acreditar que Guedes era seu pai depois de ver uma foto antiga que Guedes conservava. Essa foto, uma imagem familiar tirada logo após o nascimento de Davi Lucca, mostrava nós 3 juntos, um lembrete de um tempo que agora parecia distante e complicado. Fiquei surpresa ao descobrir que Guedes ainda mantinha essa foto, embora provavelmente a tivesse guardado pensando que poderia ser útil algum dia. Sabia que não era por afeto que ele guardava essa foto. Davi Lucca começou a me contar as coisas ruins que Guedes lhe dizia, e eu podia imaginar o conteúdo antes de ouvir. Você é pobre porque está com sua mãe. Teria uma vida melhor se vivesse comigo. Eu realmente queria ter sua guarda, mas sua mãe me tirou à força. Foi por isso que Davi Lucca começou a me dizer palavras ofensivas e agir de forma agressiva comigo desde que começou o ensino médio. Ele continuou. Meu pai sempre se gabava de ser rico e usava ternos caros. Então eu acreditava plenamente em tudo o que ele dizia. Mas agora, ao refletir sobre isso, percebo que esses ternos poderiam ter sido alugados. Isso é totalmente plausível, não acha? Um homem que não pagou pensão alimentícia durante nosso divórcio, sem economias e que simplesmente desapareceu após deixar o trabalho não parece exatamente próspero.
É difícil acreditar que ele realmente seja rico. Talvez ele tenha se aproximado de você devido a problemas financeiros, eu disse, enquanto Davi Luca baixava a cabeça, como se finalmente entendesse que tudo o que seu pai dizia era uma grande mentira. Ele me instou a casar com uma mulher rica, mas agora vejo claramente que era só para se aproveitar de mim. Davi Luca, com uma expressão aflita e os olhos lacrimejando, começou a explicar a situação com Isabela. Ela era parente de um cliente crucial da empresa onde ele trabalhava. Ele se viu obrigado a tentar casar com ela para salvar seu pai da enorme dívida contraída por um investimento arriscado. O desespero o invadiu enquanto relatava como seu plano se desmoronou ao pedir ajuda financeira a Isabela apenas para ser rejeitado. O rumor se espalhou rapidamente pelos corredores da empresa, colocando-o à beira do desemprego. Em meio a lágrimas e confissões, Davi Luca suplicava com paixão por ajuda. Apesar de toda essa angústia, não conseguia encontrar em mim a capacidade de sentir compaixão. Enquanto Davi Luca tentava desesperadamente encontrar desculpas, meu olhar era frio. Não se trata apenas do que aconteceu no casamento. Te cuidei sozinha desde que você era um bebê, garantindo que nunca te faltasse nada. Trabalhei em empregos de tempo integral e parcial, além de cuidar das tarefas domésticas, sem deixar faltar nada para você. Só me causou sofrimento desde o ensino médio. Lembro dos abusos verbais e da violência que se repetiram. Tudo isso aconteceu porque papai encheu minha cabeça de mentiras, pelas quais eu já pedi desculpas. Não é, disse ele. Você se desculpou, mas só para conseguir um presente de casamento, não por um arrependimento genuíno. Soltei um suspiro pesado. Nunca se desculpou de verdade comigo. Além disso, nenhuma quantidade de mentiras justifica o abuso verbal e a violência que você me infligiu. Tentei confrontar você várias vezes, mas nunca respondeu. Poderia ter vindo até mim e perguntado se o que seu pai dizia sobre mim era verdade, mas preferiu acreditar cegamente nele. Já não sinto amor por você. Mesmo te vendo nesse estado de desamparo, não sinto vontade de ajudar. Por favor, saia da minha casa. Davi Luca ficou vermelho de raiva e gritou. Não brinca comigo, você é minha mãe, deveria ajudar seu filho. Você é desumana. Pedi calmamente para ele não gritar e simplesmente ir embora, mas ele continuou me insultando. Então, Davi Luca levantou o braço direito para me bater, mas consegui recuar a tempo. Nada aconteceu, exceto que ele começou a gemer e segurou o ombro direito. Imediatamente fechei a porta com chave para evitar mais problemas e disse que chamaria a polícia se ele tentasse algo mais. Ele respondeu com um palavrão. Um mês depois, enquanto saía, recebi uma ligação de Davi Luca, mas hesitei em atender. Finalmente, ao verificar a secretária eletrônica, ouvi sua mensagem. Ele disse que seu pai não o deixava em paz, pedindo dinheiro constantemente e ficando violento quando ele se recusava. Era evidente que Davi Luca estava sob uma pressão financeira e emocional extrema devido a Guedes. Mesmo com os sinais evidentes de uma lesão no ombro que ele mostrou quando apareceu no mês passado, possivelmente resultado da violência de Guedes, não conseguia sentir simpatia por ele. A violência era algo que Davi Luca também me infligiu, embora fosse menor e mais esporádica em comparação com o que ele enfrentava agora. Davi Luca estava preso em uma situação angustiante com Guedes, sem conseguir se defender. Guedes parecia estar obcecado com jogos, gastando todo o dinheiro sem sequer pagar suas dívidas. Mesmo que Davi Luca tentasse ajudar financeiramente, a situação nunca melhorava, pois seu pai continuava jogando compulsivamente. Enquanto isso, Davi Luca lutava para manter seu emprego, mas foi rebaixado e seu salário não era suficiente, já que seu pai consumia a maior parte dos recursos. Recebi uma ligação desesperada de Davi Luca, suplicando que eu emprestasse mais dinheiro, mas decidi bloquear seu número imediatamente. Não queria me envolver mais nessa situação.
Meses depois, um colega de trabalho de Davi Lucca veio me visitar e foi então que descobri a extensão dos desafios que Davi Lucca enfrentava. Ele decidiu revelar o abuso verbal e a violência de Guedes, enviando essas provas para a polícia. Guedes foi preso por agressão e enfrentaria tempo na prisão. Passando pelo local de trabalho de Davi Lucca recentemente, vi uma figura desleixada e magra em um terno tomando um café. Demorou um momento para reconhecer que era ele. Estava claro que ele estava vivendo uma vida difícil. Depois soube que ele tinha sido internado em um hospital psiquiátrico, mas inicialmente pensei que eram apenas rumores. Espero que esse tempo no hospital leve Davi Lucca a refletir sobre suas ações, embora eu duvide que sua reflexão seja profunda. Mas já não me preocupo com isso. Um colega de trabalho de Davi Lucca mencionou que ele havia pedido que eu cuidasse dele e administrasse suas finanças enquanto ele estava hospitalizado. Recusei categoricamente a oferta do colega de trabalho de Davi Lucca e o agradeci antes de me despedir. Não tenho interesse em visitar Davi Lucca. Depois de me mudar e começar uma nova vida em outra cidade, estou pronta para um novo começo, liberada dos anos de sofrimento sob o tormento de Davi Lucca e Guedes. Entendo o quanto é doloroso para mim ver meu filho nessa situação, mas não posso simplesmente lhe dar uma nova chance, já que ele é um adulto. Quando teve a oportunidade de revisitar nosso passado, ele veio à minha casa só para pedir dinheiro para seu casamento. Supus que suas palavras eram genuínas e que ele realmente estava arrependido do que fez no passado. No entanto, quando alcançou seu objetivo, ele simplesmente me convidou para seu casamento para me humilhar, junto com meu ex-marido que sempre me usou para seus próprios benefícios. Não posso simplesmente ignorar isso. De agora em diante, ele terá que enfrentar a vida por conta própria para compreender verdadeiramente o que passei para criá-lo, mesmo sendo tratada com desprezo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do casal que foi rejeitado no hotel por estar vestido com roupas simples, mas tomou uma atitude que deixou os funcionários do hotel chocados, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!